Tem uma coisa que eu ouço com muita frequência nas sessões e que eu ouço também nos comentários aqui no canal. Alguém fala assim: Grazi, eu sinto coisas que as pessoas não sentem. Às vezes eu sei de algo antes de acontecer. Às vezes eu acordo de noite com a sensação de que tem alguém no quarto. Às vezes eu absorvo a dor do outro como se fosse minha. E aí, essa pessoa completa. Mas deve ser ansiedade. Deve ser coisa da minha cabeça. E eu quero falar com você que disse isso, que pensa isso, que vive isso. Talvez não seja coisa da sua cabeça. Talvez você seja médium e simplesmente nunca teve ninguém para te dizer isso com clareza, sem susto, sem dogma, sem aquela energia pesada que esse assunto às vezes carrega. Esse vídeo é para isso. Antes de eu entrar nos sinais que eu vou trazer aqui hoje, eu sou a Grazi Soligo, sou terapeuta holística e sistêmica e eu preciso desmistificar uma coisa. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra mediunidade, ela imagina alguma cena dramática. Transe, vela, algo assustador. E aí, quem tem sensibilidade espiritual real, mas de um jeito quieto do dia a dia, fica achando que não se encaixa nessa definição. Mas mediunidade não é performance. Mediunidade é percepção. É a capacidade de perceber dimensões da realidade que vão além do que os 5 sentidos captam. Isso pode se manifestar de formas muito sutis, muito cotidianas, muito normais do ponto de vista de quem vive isso. E é exatamente aí que mora o problema. Porque quando é sutil, você não reconhece como dom, você reconhece como um defeito. Então hoje eu vou trazer alguns sinais. Vamos aos sinais. O primeiro sinal, você absorve o estado emocional dos outros como se fosse seu? Você entra num ambiente e de repente a sua energia muda, sem nenhuma razão aparente. Você estava bem, aí chegou alguém ou entrou num lugar e de repente bateu uma tristeza, uma inquietação, uma angústia que não era sua. Ou você conversa com uma pessoa que está sofrendo e horas depois você ainda está sentindo o peso daquele sofrimento no corpo. Isso não é fraqueza emocional. Isso não é só falta de limite. Isso pode ser clarissentência, que é a capacidade de sentir energias e estados emocionais do outro através do seu próprio sistema nervoso. O seu corpo está funcionando como um receptor. E sem orientação, isso é exaustivo, porque você carrega o que não é seu e não sabe como soltar. Sinal 2. Você sente presenças. Não precisa ser nada aterrorizante. Pode ser aquela sensação de que não está sozinho no cômodo. Às vezes até mesmo uma leve percepção de que tem algo a mais ali, uma mudança de temperatura sem causa, um peso no ar. Às vezes até vem junto com uma emoção, uma saudade que não é sua, um carinho que você não consegue explicar de onde veio. E muita gente com esse sinal dorme mal porque percebe as presenças com mais intensidade à noite, quando o ambiente fica quieto, né? E a mente para de fazer barulho. Eu quero te dizer que isso não é distúrbio do sono, isso não é paranoia, é percepção mediúnica funcionando sem direcionamento. O terceiro sinal, seus sonhos são diferentes. Não necessariamente sonhos proféticos, mas diferentes, são mais vívidos, até demais às vezes, com uma textura que um sonho comum não tem. Você sonha com pessoas que já morreram e na manhã seguinte você não sente que foi um sonho.
sente que foi mais um encontro do que um sonho. Você sonha com situações e dias depois elas acontecem. Às vezes exatamente como você sonhou. Às vezes com variações, mas a essência estava lá. Você acorda com mensagens, com frases na cabeça que não parecem ser suas. O sonho é um dos canais mais comuns de comunicação mediúnica, especialmente para quem ainda não tem o canal desperto, bem na vigília. Porque no sono a mente analítica descansa e aí a percepção sutil tem mais espaço. Sinal 4. Você sente no corpo o que o outro sente. Esse é diferente de absorver emoção. Esse é físico mesmo. Você está conversando com alguém que tem dor de cabeça e de repente você também sente a dor de cabeça. Você está próximo de alguém que vai adoecer e algo no seu corpo já traz aquele sinal, já sinalizou isso antes mesmo do diagnóstico. Alguém fala de uma dor que sente e você sente a dor no mesmo lugar no seu corpo. Isso tem nome. Se chama mediunidade de incorporação parcial ou estágios iniciais, ou simplesmente uma hipersensibilidade somática. O seu corpo está lendo o campo energético do outro. E de novo, sem orientação, isso gera sintomas físicos sem causa aparente. Idas ao médico, que não chegam a nenhuma conclusão, e muita confusão sobre o que é seu e o que é do outro. O sinal 5. Você sente quando algo vai acontecer. Não necessariamente o que é, mas você sente que algo vai mudar. Às vezes uma inquietação estranha antes de uma notícia ruim, uma leveza inexplicável antes de algo bom. Você tem certeza de que não deve ir a algum lugar sem motivo racional e depois descobre que aconteceu alguma coisa lá naquele local. Você pensa numa pessoa e poucos minutos depois ou no decorrer do dia, a pessoa te manda uma mensagem. Isso é percepção extrasensorial. Uma forma de leitura do campo de possibilidades que está além do tempo linear, do tempo que a gente vive. E não, você não está sendo supersticioso, você está percebendo. O sexto sinal, animais e crianças pequenas se sentem atraídos por você. Esse é um dos sinais que as pessoas mais ignoram, porque parece simples demais. Mas animais e crianças pequenas principalmente, ainda não aprenderam a filtrar a percepção energética. Eles vão naturalmente para quem tem o campo mais limpo, mais expansivo, mais receptivo. Se o cachorro de todo mundo vai direto em você, se as crianças que mal te conhecem procuram o teu colo, se animais em geral parecem calmos na sua presença, isso é uma informação. O campo energético de uma pessoa mediúnica em desenvolvimento tende a ter uma qualidade que esses seres percebem e buscam. Sinal 7. Você não aguenta a multidão. Não é introversão. Você chega num shopping, numa festa que está lotada, num transporte público cheio e sai destruído. Não cansado, mas destruído. Com dor de cabeça, com enjoo, com irritação sem motivo. Uma vontade urgente de ir embora, que não é ansiedade social. Multidão é muita informação energética ao mesmo tempo. E quem tem os canais abertos, mesmo sem saber, está captando tudo aquilo. Emoções, estados, histórias, presenças. É como se fosse uma antena
sem filtro ligada em 1000 frequências ao mesmo tempo. E isso desgasta demais. O sinal 8, você tem insights que não passam pela lógica. Você sabe que a resposta vem antes de você pensar. Você olha para uma situação e já sente o que ela é antes de analisar. Você tem intuições fortes sobre pessoas que acabou de conhecer, sobre caminhos que deveriam não tomar, sobre verdades que ninguém disse em voz alta, mas você percebeu. E muitas vezes você ignora esses insights porque não conhece e não consegue justificar racionalmente. Mas depois você descobre que estava certo. Isso é clarividência, ou percepção intuitiva mediúnica. Seu canal de conhecimento direto está funcionando. Você se identificou com algum desses sinais? Com um? Com vários? Então agora eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Ter esses sinais não significa que você tem que virar médium profissional. Não significa que você tem que entrar numa religião. Não significa nada além de que você tem uma sensibilidade diferenciada que merece ser compreendida, orientada e cuidada. Porque sem orientação, esses mesmos dons, eles viram sobrecarga. Eles viram ansiedade, eles viram insônia, dificuldade de socializar, dificuldade de estar em grupo, absorção de energia dos outros, sensação de loucura. E com orientação, eles viram uma forma de viver mais conectada, mais intuitiva, mais inteira. Se você se identificou com esses sinais e quer entender isso melhor, eu tenho algumas formas de te acompanhar. A primeira é aqui mesmo, no canal. Eu tenho outros vídeos que entram fundo nesse tema, com orientações práticas sobre desenvolvimento mediúnico, proteção energética, como identificar o que é seu e o que você captou do outro. Dá uma olhada na página do canal e você vai encontrar os conteúdos que fazem sentido com o que você acabou de sentir aqui, de identificar com esse vídeo. A segunda é o meu curso Sentir com Clareza, que eu criei especificamente para quem está começando a despertar para a mediunidade e quer fazer aí esse processo com consciência, segurança e sem se perder pelo caminho. É para iniciantes, sem pré-requisitos, com uma linguagem acessível e um olhar terapêutico que não vai te assustar nem te sobrecarregar. Eu abro turmas pequenas e até individuais. O link para conhecer está na descrição e a terceira é em uma sessão individual comigo. A gente pode trabalhar especificamente com o seu campo, entender como esses canais estão funcionando em você e criar aí um caminho de desenvolvimento mediúnico com consciência e proteção. O contato para agendar está na descrição do vídeo também. É só me chamar. E se esse vídeo chegou até você, é porque eu acredito que não foi por acaso. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque tem muito mais conteúdo como esse que eu vou trazer e que eu trago semanalmente. Me conta nos comentários qual sinal ou quais sinais você mais se identificou. Pode ser que tenha mais de um e está tudo bem. Eu leio todos e eu procuro responder a todos. Até o próximo vídeo. Nos vemos lá. Até mais. Tchau, tchau.